Olá pessoal, hoje vamos aprender mais sobre jejum e abstinência. Então, lhes convido a vir aprender conosco. Olá pessoal, hoje eu estou com um convidado muito especial, o Padre Gilberto da Silva, missionário da Consolata, e que vai nos explicar um pouquinho mais sobre o que é jejum e abstinência. Padre, o que é e qual é a diferença entre o jejum e a abstinência? Muito bem, então nós estamos na quaresma, já na segunda semana da quaresma, e devemos continuar nesse caminho quaresmal, fazendo jejum e abstinência. E o que é esse jejum e abstinência, né? O jejum é quando nós deixamos de comer algo, né? Quando deixamos de comer, por exemplo, durante um dia, ou fazemos somente uma refeição, isso se chama jejum, né? Porque renunciamos um dia de refeição para preparar o nosso coração espiritualmente, para preparar o corpo. O jejum ele tem esse sentido de preparar tanto fisicamente para dar espaço ao espiritual na nossa vida. Então o jejum é, por exemplo, quando você deixa de comer durante um dia com o objetivo de dar mais importância ao lado espiritual. A abstinência é diferente. A abstinência é quando você se abstém de alguma coisa, não é como o jejum, né? O jejum é quando você se abstém de tudo. Aí é uma abstinência completa, é jejum. Quando é uma coisa parcial, então se chama abstinência. Quando você apenas deixa de comer carne, mas come outras coisas. Então aí não é jejum, é uma abstinência, porque você deixa de comer carne e come, por exemplo, peixe, verduras, né? Ou come outra coisa. Então aí é uma abstinência da carne, né? E essa abstinência que a igreja também orienta para que nós católicos façamos, para nos ajudar também no espiritual, mas desde um ponto de vista mais específico, né? Se abster de alguma coisa para dar lugar a outra coisa. E também pode ser, por exemplo, abster-se de tomar alguma coisa, né? Ou de fazer alguma coisa, por exemplo. Por exemplo, se você gasta muito tempo, por exemplo, em telefone, então você tira um dia para abster-se de telefone, né? E dá esse tempo em outra coisa mais importante na sua vida. Então sempre, tanto o jejum como a abstinência, nós não devemos fazer simplesmente por fazer. Tem que ter um objetivo claro, né? Por que eu vou me abster disso, né? Por que eu vou me abster de carne? Por que eu vou me abster de telefone durante um dia, de internet? Por que eu vou me abster de televisão, né? Então tem que ter um objetivo claro e tem que ter um sentido espiritual. Que essa abstinência nos ajude a crescer em espiritualidade. Ou nos ajude a fazer algo que nós não fazemos porque estamos sempre ocupados. Então, é isso. Abster-se para criar espaço para Deus na nossa vida. Esse é o sentido da abstinência. Não podemos fazer abstinência simplesmente por fazer ou por egoísmo, muitas vezes, né? Tem gente que faz abstinência para dizer, eu consegui fazer, né? Para mostrar que é capaz, ou para se mostrar diante dos demais, né? Então, é uma abstinência falsa, né? A verdadeira abstinência é para criar espaço para Deus. Tirar algo que está demasiado na nossa vida e colocar Deus nesse lugar. Então, essa é a abstinência. Padre, a quem se obriga a abstinência e o jejum? Então, a quem se obriga o jejum e a abstinência? O jejum se obriga a todos os católicos entre 18 a 60 anos. Todos os católicos, porque todos nós somos chamados a ter um pouco de renúncia, né, na nossa vida, a renúncia para criar espaço para Deus, como eu já disse, e para nos aproximar de Deus, para nos fazer crescer espiritualmente.
A abstinência se obriga a todos os católicos a partir de 14 anos, né, até os 60 anos. Como eu falei, a abstinência ela é um jejum parcial, né? Ela não é um jejum completo. Então, por isso até a pessoa a partir de 14 anos pode fazer sem nenhum dano à sua saúde. Mas para fazer também o jejum, queria só ressaltar, é bom a pessoa saber que está fisicamente bem, né? Não vamos começar a fazer um jejum completo de uma hora para outra. Isso requer preparação, né? A pessoa tem que saber se está mesmo sadia, né, para poder fazer isso. Ou pode começar fazendo um jejum parcial, né? A primeira vez faz até ver onde consegue fazer, né? Não vamos também exigir do corpo que o corpo não pode dar. Mas de que todos nós devemos fazer, isso sim devemos. É muito importante na nossa vida, na nossa fé. É uma prática espiritual que nos ajuda a crescer espiritualmente. A intenção, que é mais importante do que a própria prática, né? A intenção de crescer em espiritualidade e de nos aproximarmos de Deus. Essa deve ser a principal causa do nosso jejum. Não fazer por outros motivos, né? Motivos externos, mas motivos do coração mesmo, né? Ou seja, o motivo é buscar a Deus através do jejum, através desta prática milenar que a igreja nos ensina. Padre, essa é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem muito. E se caso a pessoa quebrar esse jejum, o que ela deve fazer? Pois se acontecer de a pessoa estar fazendo o jejum e esquece, por algum motivo esquece e quebra o jejum, eu aconselharia recomeçar o jejum. Se você quebrou, então, se o seu objetivo é fazer um jejum de 6 horas, então você, no momento que quebra o jejum, então depois dali começa a contar de novo, até completar as suas 6 horas, ou as 10 horas, se é o caso. Ou seja, se quebra o jejum, come e recomeça. O importante é você fazer, é uma prática que não precisa ser uma coisa muito, não é uma camisa de força, né? Se você quebrou, você recomeça a fazer, e assim é bom que o tempo que você já fez serve como uma experiência, uma prática, né? Um ensaio. Agora começa o verdadeiro. É assim até você conseguir fazer. Padre, há pessoas que fazem jejum de carne, por exemplo, todas as sextas-feiras do ano. É obrigatório? É necessário? Então, sobre a abstinência nas sextas-feiras, isso depende de cada conferência episcopal, né? De cada país, por exemplo. Em Taiwan, por exemplo, onde eu trabalho como missionário, aí todas as sextas-feiras do ano se tem a abstinência da carne. Porque isso é uma orientação da Conferência Episcopal de Taiwan. Então todos os católicos são chamados a fazer abstinência todas as sextas-feiras do ano. Mas nem todos os países isso ocorre, né? Depende da orientação da conferência dos bispos. Nem todo país é a mesma coisa. Tem outros países que é somente na sexta-feira da quaresma, abstinência da carne. E esse foi mais um vídeo sobre jejum e abstinência. Gostaria de agradecer a participação, por ter aceitado falar um pouquinho. Espero que tenhamos tirado um pouco da dúvida de cada um de vocês. E, mais uma vez, muito obrigada. Como é? Jejum e abstinência. Qual é... Não, peraí. Tem pessoas que fazem, por exemplo, como ela fez, né, de refrigerante. Aí não é por hora, é por dia. Aí conta tipo no próximo dia. Aí a pessoa vai terminar, acho que já lá para dezembro.